Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Léo Palmeira. Estamos aqui com mais uma edição do nosso Godcast, o podcast da Rio de Vida Church. Hoje eu estou aqui com meu grande amigo Robertinho Cavalcante, marcelense pernambucano, pernambucano de É, Maceió. esse é um ponto a ser ainda decidido. Robertinho, homem de Deus, e a gente tem uma honra, satisfação que você faz parte da nossa família Rio de Vida. E você deu a palavra aqui nos Milagres de Jesus, no nosso culto de quarta-feira. Toda quarta-feira a gente tem um culto de oração aqui, às 8 horas. E domingo, às 7 horas. Sexta-feira está tendo o nosso curso de teologia com o pastor Moisés. Aí você falou sobre apologética. Isso. O que é apologética? Vamos explicar mais detalhado, porque durante a sua pregação não deu para detalhar mais. Né? Correto. Eu falei sobre alguns temas que são abordados em apologética, que é a defesa da fé. Então, uma das coisas que eu compartilhei naquele dia foi que durante a pandemia eu dediquei bastante tempo para estudar sobre apologética, que era algo que eu não conhecia, não era algo que fazia parte da minha vida na igreja. Eu cresci na igreja, só que na igreja eu nunca tinha ouvido um foco em apologética especificamente. Sim. A gente aprende várias áreas que a apologética cobre, mas não com aquele enfoque que os apologetas, eu creio que é assim que fala. Eu escutei muito em inglês, então em português eu me confundo um Sempre essa pouco. tradução, né? Essa tradução me confunde um pouco. O que eles cobrem nos vários vídeos do YouTube, os canais que eu descobri, os livros que eu comprei e li, são mais voltados para a defesa da fé. Então, essa é uma área que eu fiquei fascinado, porque no meu trabalho, muitos dos meus colegas têm uma necessidade de entender o evangelho de forma extremamente racional. Sim. Na área de computação, nós geralmente somos bem focados em ciência, né? É Sim. uma área da ciência muito forte. Então, essa necessidade do uso da ciência para o entendimento das coisas do dia a dia Termina. acabam indo para a área da religião também, na área do espiritual, aonde eu tenho colegas que precisam desse tipo de entendimento para poder decidir se eles querem ou não seguir a Jesus. Realmente, não me lembro como é o nome daquele cientista que ele já faleceu, ele tem um problema físico, é o Ah, sim, Hawking. Stephen Hawking. Ele foi contratado pelo Vaticano para provar que Deus existe. Ele foi uma. E ele disse que no começo era muito difícil, porque tudo ele queria provar pela ciência. E estudando, foi que aí ele viu que Deus existe realmente e de uma maneira ou de outra. Claro, né? A gente vê que é óbvio, né? Não tem como negar a existência de Deus, de nosso Jesus Cristo. Seja num pôr do sol, seja num parto de uma criança, como tudo é perfeito, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção, eu sou pai de 3 filhos, vocês são 3 meninas. Eu tenho 2 na faculdade e 1 no colégio. Você tem um que já fez faculdade, tem um que vai para a faculdade agora. Exato. Como a gente tem que dar uma vigilância redobrada para que alguns ensinos possam sair da linha do cristianismo? Sim, esse é uma das razões que eu passei a estudar apologética, foi para poder orientar as minhas filhas. E uma estatística que a gente tem aqui nos Estados Unidos é que mais de 90% dos jovens que cresceram na igreja, que se dizem cristãos, ao chegar na universidade eles se afastam da fé. Esse número é muito alto, mais de 90%. E uma das razões por que isso acontece é porque na universidade existe um foco na ciência, aonde esses jovens não foram treinados para defender a sua fé. Porque a ciência, atualmente, tem inúmeros pontos que ajudam a um cristão a defender a sua fé, a entender através da ciência, não através da fé. Sim.
através da ciência. Jesus Cristo não é um personagem fictício O marqueteiro. do ponto de vista histórico. Sim. Ele é um personagem histórico, alguém que viveu e, de acordo com mais de 500 pessoas que o viram ressuscitar, ou ressuscitado, ou já vivo novamente, né? Esses viram que ele venceu a morte. Exato. Então, normalmente, quando você vence a morte, tem a tendência das pessoas quererem te seguir. Com certeza. Não, a história prova por si, a Bíblia explica tudo. Então, agora, o homem, ele é o sacerdote da casa. Correto. Então, é nossa obrigação passar esse ensinamento para nossos filhos, né? É nossa, dos pais, né? Sim, dos pais, eu digo. Sim, dos pais que têm a responsabilidade de passar para os seus filhos esse entendimento, e essa capacidade de defender a fé, a ponto de, ao ouvir a confusão que eles vão ouvir na universidade, estarem prontos para separar o que é certo e o que é errado. O que, infelizmente, na nossa vida de igreja, a gente não tem esse foco para esses adolescentes. E eu falo a gente, não a Rio de Vida, Sim. mas a igreja cristã como um todo. Essa estatística que eu estou passando é da igreja americana. Ou quando jovens americanos vão para a universidade americana, esse número altíssimo se afasta da fé, porque a igreja americana não está dando esse Não está suporte. dentro da faculdade. E aí eu vou além. Não é nem só a igreja americana, porque, como você falou, é o papel da família. A gente não pode deixar que a igreja seja o responsável para ensinar esses pontos. Isso é a família que precisa levar para os seus filhos. É gratificante você ver um filho orando, lendo a Bíblia. Muito. Lá na sua casa é onde acontece o Closer, né? Correto. Que é o grupo de jovens, a célula jovem na nossa igreja. E é muito legal você ver dentro de casa. Às vezes eu vejo você tá lá também tocando, né? Com os jovens. E inclusive aqui, eu falo para os jovens que eu encontro, filho de amigos meus, que basta vir aqui na Rio de Vida, que a gente também tem a escolinha para as crianças, tem um grupo jovem e tem os nossos cultos normais. Então, o leque da opção da Rio de Vida é muito grande. Você mesmo faz parte do louvor também, né? Isso. Como é ser do louvor? Eu me lembro que você falou que tinha um futebol e você deixou um dia do futebol para ensaiar, não é isso? Exato. Eu jogava todo Você é guitarrista. Eu toco guitarra na equipe de louvor e eu jogava futebol todo domingo, mas eu estava tendo um momento que não dava para conciliar o futebol e os ensaios. E aqui no louvor a gente preza pela excelência, então é necessário ensaiar bastante, estar pronto para poder tocar nos domingos, nas quartas-feiras. O fato da gente ter uma igreja muito família ajudou você a escolher, né? Que a Rio de Vida, que a gente vê famílias aqui, como a gente é como eu digo, né? A gente é uma grande família. Você vê que a gente se encontra sempre. Sim. A gente tá, os caras lá, eu cheguei aqui há 3 anos, todo mundo sabe que eu vim aqui com a orientação, o apoio gigante do Francisco da Safira. Fui recepcionado com muito carinho pelo pastor Castro e pela pastora Simone. E aí inclusive o amigo meu, Eduardo Barroca, perguntou: Leozinho, você já teve vontade de ir embora? Sim, não. Ele disse: mas vai chegar essa vontade. E assim, eu tenho muita saudade dos meus filhos, mas a Rio de Vida, ela me abraça de um jeito que talvez eu não me sinta só, desde que eu cheguei aqui, entendeu? Então eu cheguei aqui numa quinta-feira, na sexta já fui para o culto, no domingo já estava aqui na Rio de Vida, então assim, é muito gratificante a gente estar participando de uma família cristã, não é isso? É assim como eu me sinto aqui. As pessoas que fazem parte da igreja são a minha família aqui nos Estados Unidos. A gente tem esse sentimento, a gente vive essa realidade aqui na Rio de Vida. E a gente sente que as meninas estão aqui, né, suas 3. A gente vê que vocês estavam viajando e elas estavam aqui. Isso é legal, não só vêm porque o pai e a mãe estão aqui, não. Elas vieram sozinhas, com os amiguinhos, com o Matheus é primo, né? Isso. Com o Matheus, o pessoal aí, todo mundo. Então a gente, acho que a maior gratificação é ver os filhos da gente também na fé. Então, quando eu ligo para os meus filhos, pai, a gente tá na igreja, daqui a pouco a gente fala, eu acho legal. Claro, eu
Nem ouso insistir. Se eu tiver alguma coisa para conversar, eu deixo para depois. E assim, a gente está aqui, vamos dizer, 2 horas por dia na domingo, 2 horas por dia na quarta. Nesse intervalo, que conselho você daria para os pais? Nesse intervalo em casa, com os filhos, eu falo. Esse papel dos pais nas casas, né, no meu ponto de vista, é fundamental para que a gente, voltando à conversa que a gente começou sobre apologética, para que a gente prepare os nossos filhos para o mundo. Então, o máximo que você puder passar com seus filhos, ensinando sobre a palavra de Deus, ensinando especificamente como defender a fé, e entender que é uma fé racional, não é uma fé apenas um sentimento, é algo que nós somos chamados para ter uma fé racional. E você passa a ensinar o seu filho o porquê que ele vai estar seguindo a Jesus e os passos de Jesus. Esse é um papel que vai ser trazido depois para a igreja. Nas casas a gente prepara os nossos filhos, na igreja eles vêm para servir, levar outras pessoas a conhecerem o evangelho. Então é um papel fundamental dos pais fazerem isso nas suas casas, né? O máximo possível. Sim, esse intervalo, né? Para que não seja preenchido com coisa errada, né? De repente, uma coisa que a minha filha, às vezes, ela me comunicava era do preconceito. De você ser cristão na faculdade, sabe? Real. Às vezes não chamava ela para algumas coisas porque eram algumas coisas mais pesadas, vamos dizer assim. E ela não, graças a Deus, minha filha nunca bebeu, minha filha nunca... Perfeita, maravilhosa, amor da minha vida. E aí, é fundamental a gente ter esse intervalo. Eu falo todos os dias com meus filhos, todos, com todos os três. Então a gente sempre está conversando sobre isso, sempre está conversando com Deus. Então quando a gente tem um problema, que a gente tá em Cristo, não quer dizer que não vai ter problema. Não. Apenas que Ele vai estar com a gente e que vai ser mais fácil, né? Isso. Na hora que ele foi atravessar o rio, né? Vai para outra margem, no barco, Cristo. Aí pegou no sono, né? E aí veio a tempestade. Que vai ter tempestade, vai. Mas ele vai estar lá pra gente ter a força, né? Isso. Porque até quem é esse que até o vento E o mar lhe e o mar obedece. lhe obedecem, né? E com Flavinha, em casal é um trabalho mais bonito, né? Quando você faz esse a dois, quando a gente fala um casamento é a três, né? O marido, a mulher e Deus. Isso. Então é bom demais, né? Tá nessa relação também com a esposa, com a parceira. O Léo teve aqui outro dia, o Léo do Léo Castro. Uhum. Explicou como a Jenny abraçou. A Jenny veio do budismo e hoje está aí no cristianismo com a gente. Né? Uhum. Qual seria, além de uma igreja família, uma característica maior que você acha que a gente tem para trazer novos membros para Rio de Vida? É um dos pontos que a Flavinha e eu temos tentado colaborar com a igreja, é justamente levando os casais a buscarem uma comunhão maior com Cristo e estarem preparados para serem o centro da igreja. As famílias são a célula que compõe a igreja. Então a gente tem, como casal, né, Flavinha e eu, a gente tem esse objetivo de trazer ensinamento. Eu creio que se a gente pudesse constantemente estar levando os casais da igreja a buscarem mais a leitura da palavra, um relacionamento mais próximo com Cristo, tudo vai ser melhorado no relacionamento com os filhos, relacionamento entre o casal e, como consequência, a igreja, a comunidade como um todo, vai ser positivamente afetada por isso. E o bom aqui é que como a gente tem uma comunhão muito grande, a gente pode dizer que somos irmãos realmente. Certo? Eu lembro quando a gente se encontrou pela primeira vez aqui, Bibi cortando o cabelo, né? Uhum. Você estava lá com ela ajeitou o cabelo e disse, cara, faz igual a minha filha. E aí a gente começou, poxa, Albertinho, a gente começou a falar dos nossos amigos em comum. Eu trabalhei muito tempo com sua tia, né?
com a dona Ângela lá no Transamérica. Eu era guia da Disney lá. E a gente notava que tinha esse lado cristão dela. E aí agora aqui, o bom que como a gente falou sobre não ter problema, é que aqui a gente tem amigos, a gente tem colegas de trabalho que trabalham junto, eu trabalho com o Francisco, e sempre que chega uma pessoa nova, a gente tenta abraçar, a gente tenta puxar para aqui, porque aqui a gente está solidificado. E o pastor Castro, ele faz questão eu digo sempre, se você estiver doente, pode esperar que ele vai chegar na sua casa. Tem igrejas aqui que tem 7.000 membros, a pessoa morre e o pastor nem sabe. Um dos diferenciais da nossa rede de vida é essa proximidade com o pastor. E agora a gente vai ter encontro de casais, tem das mulheres, dos homens e tal. Você acha que assim o nosso trabalho por esse caminho que a gente está seguindo está indo a contento para o que a gente está interessado? Eu estou vendo o fruto, né, desses trabalhos. Mais casais estão chegando na igreja, estão sendo ajudados no momento que chegam, né? Esse é uma característica da Rio de Vida, de a gente não se importa quem é a pessoa, vai lá e ajuda e tenta fazer com que a pessoa não passe pelas dificuldades que nós passamos no passado. Exatamente. Isso é uma coisa muito bonita que eu vejo na prática essa ação da igreja, essa ação social sendo posta em prática. E esse trabalho que essa menina fazem também aqui. Esse trabalho da mídia está sendo... A própria Maia, a Maiara, ela viu na mídia, na verdade foi o Johnny, o marido dela, que também faz parte do louvor. Disse, cara, tem uma igreja brasileira aqui, vai ter Fernandinho. E aí eles vieram para cá um mês antes e, graças a Deus, está aqui, está junto com a Isabela, abrilhantando a nossa mídia. Essa parte de jovem, você acha que a gente tem que abrir um leque maior para que traga mais jovem para... A Gabi é a líder do Closer, né? Isso. A gente tem hoje um trabalho muito legal sendo feito pela Gabi, a Isabela, e o Egon. Eles têm... Constantemente eles estão se encontrando lá em casa e tem sido um momento de transição agora para as idades, né? Eles estão tentando encontrar qual a idade apropriada para eles estarem focando, se divide o grupo, não divide. E eu creio que esse crescimento é orgânico. À medida que novas famílias vão chegando, a gente vai tendo idades diferentes que vão tendo suas necessidades sendo atendidas pelo Closer, né? O grupo de jovens decidindo que tipo de assunto vão cobrir. Outro dia a Isabela trouxe o testemunho dela e a Gigi, minha filha, veio falar depois que foi muito tocada pelo testemunho da Isabela. Então, isso é muito legal o que o pessoal está fazendo com o Closer. Beleza, Robertinho. Irmão, obrigado pela sua palavra, sua força aqui na nossa igreja. Você é muito importante para a gente. Certo? Tanto nas suas pregações nas quartas, sempre que o pastor solicita, você está de pronto para passar a palavra para a gente, como no louvor, né? É bom demais, né, esse louvor da gente. Graças a Deus. O Leozinho não gosta que eu diga não, mas é o melhor louvor daqui, né? Eu não sei se é o melhor, mas a gente está tentando fazer o melhor para Deus, isso. Cara, com certeza. Não, é maravilhoso, a gente é muito tocado aqui no nosso louvor, é maravilhoso. Aí, Robertinho, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está procurando uma igreja. Por que vem para Rio de Vida? Tá, eu vou falar pelo motivo pelo qual eu vim com minha esposa para Rio de Vida. Primeiro, quando encontrei você, aquilo foi muito legal. Massa. E nos moveu a querer conhecer a igreja também. Nós já conhecíamos o pastor, a pastora, mas fazia muitos anos que a gente não se via e tudo mais. Então foi esse sentimento de família, de proximidade, que nos trouxe para cá, e quando a gente veio foi o que nos manteve aqui. Legal. Nós sentimos de Deus que aqui era o local onde a gente deveria servir, e eu tenho certeza que vários outros casais que têm chegado desde o momento que a gente chegou repetem o que eu estou falando. Se sente acolhido, né? Se sente acolhido, se sente em casa, e isso tem se tornado uma realidade mais e mais. Então, para qualquer pessoa que está interessada em ter uma casa espiritual aqui em Dallas, sem dúvida, Rio de Vida é um local
apropriado para isso. É 2301 da Premier Driver, aqui em pleno. Então, se você tiver alguma dúvida, vai no nosso Instagram, Rio de Vida. Você botou lá o endereço, fez a bela. Lá tem endereço, você clica e já vem bater aqui na nossa Rio de Vida. Vatinho, obrigado. Obrigado mesmo, bom demais ter você aqui com a gente. Pessoal, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente volta futuramente com mais um Godcast, o podcast da nossa Rio de Vida Church. Tchau!